Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção e família. Eu sou o Wagner. E eu sou a Grazi. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre contar ou não contar a história, sobre a adoção para os nossos filhos e como contar. Isso aí, acompanha a gente aí até o final, que vai ajudar bastante, a gente sempre compartilhando a nossa vivência. A gente não está ditando regra, nada disso. A gente só quer partilhar os nossos pensamentos, a nossa experiência e de alguma forma ajudar quem está nos escutando. Vamos lá? Vamos. Então, a gente sempre... É uma dúvida comum, né? Quando que eu vou precisar contar pro meu filho? Como que eu vou contar? Esse assunto sempre gera um desconforto no sentido de aflição, né? Nos pais, isso. Nos pais. Mas assim, primeiro, contar ou não contar sobre adoção? Aqui em casa a gente sempre parte do princípio, sim, vamos contar. A história a história dos nossos filhos. A gente não pode negar essa verdade para eles, a história deles, né? Então, aqui em casa, desde o início, desde o nosso primeiro filho, quando nós estávamos decidindo, né? Antes de entrar no processo, a gente, nas nossas conversas, a gente sempre falou, não, a gente sempre vai dizer a verdade a partir do entendimento dele, claro, da curiosidade dele. Nunca passou pela nossa cabeça não contar. Isso que fique claro, né? Porque, como a Grazi disse, a gente acha que isso é importante e faz parte da história de vida do nosso filho. Então, esse ponto a gente acha que... A gente não pode negar isso a ele e isso a ela, né? E se de repente você tiver dificuldade com esse tipo de assunto, aí procura uma ajuda profissional para procurar entender o porquê dessa dificuldade. Porque é lógico que dá medo. Porque eu, como pai, eu aqui, de repente, tenho sim um receio. Como que será que vai ser no dia assim? Se eu contar, tudo bem, isso eu não tenho medo. Mas eu tenho medo, de repente, lá na frente. Digamos, o que eles vão querer fazer com essas informações que eles têm, né? Exatamente. Os nossos filhos nasceram para nós aos 10 meses de vida, então a gente está contando de uma forma muito natural para eles. Eles sempre cresceram sabendo dessa situação e a gente não esconde. E quando amigos perguntam, a gente não cochicha ou fala que depois eu te conto, apontando para os nossos filhos. Não, se a gente precisa falar sobre adoção, a gente fala. Eu acho que, assim, não tem dia... A gente tá falando de crianças pequenas, né? Porque uma criança maior... Ela já tem consciência do que tá acontecendo. Mas, assim, não tem dia, não tem hora. Quando ele fizer tantos anos, tal dia, tal hora, vamos sentar e vamos ter uma conversa, né? Então, há várias formas a gente abordar, formas lúdicas, há livros, há filmes, e e eu sempre respeito a curiosidade deles. Eu espero que eles venham perguntar alguma coisa. Eles sempre trazendo essa demanda, né? E falando o que eles perguntarem, né? Eu penso, a gente não precisa ir além. Uhum. Até por causa do entendimento deles também ainda, né? Eles estão se formando, tem coisas que eles ainda não vão absorver, não vão conseguir elaborar. Então por isso que a gente sempre fala que é de forma lúdica. Sempre, exatamente. De forma lúdica, leve. Respeitosa também. Respeitosa. Né? Porque tem as questões que sempre envolvem. Porque como cada criança teve uma história, e normalmente essas histórias não são histórias felizes, porque se elas tiveram que ser acolhidas, aconteceu alguma coisa muito ruim, muito triste lá atrás. E a gente também, como os pais, né, pai, mãe, você também não precisa... Tem que tomar cuidado com as palavras que você vai dizer pro seu filho, né? Porque isso pode pesar muito na cabecinha dele. Sim. Depende, dizendo que ele não era querido, que ele foi abandonado. Ele foi abandonado, ele não era amado, não, nada disso. Então tem que tomar cuidado com as palavras. Assim, você não vai enaltecer o outro lado da história, não é assim, não digo que você não vai enaltecer, mas... Romantizar. Romantizar, exatamente, essa é a palavra certa.
Não precisa romantizar como se tudo fosse um desenho da Disney aí que sempre acaba bonitinho. Vai acabar bonitinho, porque a história de vocês é linda. Mas tem formas de se dizer, né? Sem agredir, sem ofender. Sim. Porque essa criança, imagina, ela já tá toda confusa. E de repente você vem com palavras fortes. Então pensa bem nisso antes de for falar. E mesmo quando você estiver falando com amigos próximos, né? Porque às vezes os amigos estão perguntando, você fala, foi abandonado. Toma muito cuidado com esse tipo de palavra. Já procura elaborar na cabeça aí formas de dizer, né? Porque tem tempo pra gente, né, conversar com seu parceiro, com a sua parceira, ou se você é mãe ou pai solo, você dá tempo de você, o que o Vá falou, se você precisar buscar ajuda pra ir elaborando isso, como vai contar, tudo. Então tem tempo pra gente trabalhar isso internamente. Trabalhar isso internamente. Você tomar cuidado com as palavras. Tem que tomar muito cuidado mesmo. E particularmente, a gente, aquilo, óbvio que a gente já conversou. Aquilo que eu falei, mas que a gente não vai omitir nenhuma informação, mas a gente não sabe o que eles vão querer fazer com isso. Né? Mas o que a gente fala é o que a gente vai apoiar. Porque eu tenho tão certo, eu tenho no meu coração tão certo que o vínculo, a nossa história é tão sólida que é natural do ser humano a curiosidade. Querer saber das suas origens. Das suas origens. Isso desde que o homem é homem. É natural do né? ser humano. A gente vai dar todo amor, a gente vai dar toda estrutura, mas é do ser humano vai querer buscar a história. E no resto... eu tô falando nós aqui, né? Wagner e eu. Nós vamos apoiar, se eles quiserem se aprofundar mais, a gente vai apoiar. E a gente sabe que nós somos os pais deles. Sim. E a gente tem certeza que eles sabem do nosso amor. Eles sentem o nosso amor por eles. E a gente sabe do amor deles por nós também. Então isso é muito sólido, isso é muito bonito, então a gente se respalda nisso. Algo que está em construção. E a gente não está construindo isso porque está pensando especificamente nessa situação. Porque nós somos pais. Exatamente. Nós somos pais, nós somos uma família. Mãe, pai, você constrói esse amor dia a dia, a confiança, todo esse relacionamento. Sim. E lá na frente, como a Grazi disse, se um dia, de repente, quiser vir a conhecer mais da história, quiser ir atrás dessa história, a gente vai estar aqui para apoiar. Lógico que vai dar medo, não posso dizer que não. Assim, mesmo sabendo, eu sou pai, eu tenho meus anseios também, né? Eu tenho minhas angústias, eu tenho meu... Porque os nossos filhos, cada um vai elaborar a sua história, dependendo do como foi essa história, vai elaborar de uma maneira. E eles vão precisar botar, não digo que é um ponto final, mas eles vão precisar entender e encaixar as peças desse quebra-cabeça. Sim. Pode ser que eles encontrem todas, pode ser que algumas ainda faltem, mas é normal, e a gente conhece bastante história de gente de filhos, né? Que foram atrás dessa história. Né? E pelo menos boa parte dos que a gente conheceu, já tivemos a oportunidade, tiveram também o respaldo da família. Isso fez muita diferença. Fez muita diferença nessa descoberta, nessa etapa da vida. A gente até fala... E pra ele se entender como... E pelo que a gente já conversou com esses filhos, é pra eles se entenderem como pessoa. Sim. Como indivíduo. Né? Então, e depois que eles buscam... É isso que eu falei, né? De encaixar as peças do quebra-cabeça, de se entender. Aí tudo bem. Depois que eles entenderam, é vida que segue. E aí tem casos que às vezes esses filhos realmente viram que não tinha nada demais e também não querem manter esse contato, não querem manter uma aproximação. Outros já falam, ok, eu entendi a situação. Mantém aquele contato e mantém aquele relacionamento. Esporádico. Um bom relacionamento. Entendeu? Porque a gente sempre fala da família biológica pensando sempre, de repente, ali na situação de pais, né? Mas esses nossos filhos
muitas vezes eles têm irmãos também. Às vezes eles têm muita curiosidade de saber quem é o irmão, onde está esse irmão. Acabam conhecendo, né? Entendeu? Porque por mais que de repente no nosso processo, de repente na época, os nossos filhos ainda não tivessem irmãos, eles podem ter tido irmãos mais pra frente. Né? Que a gente também não sabe, não é nem que a gente está escondendo. Porque a gente também não tinha essa informação. E de repente ele indo atrás dessas origens, ele pode descobrir que tem um irmão, que tem uma irmã. E a família extensa, né? Então... nós conhecemos história que a pessoa conheceu os genitores, os progenitores, os irmãos. Sim. E também tem muitas histórias dos filhos que não querem saber. Sim. A gente conhece histórias assim também. Então não tem como a gente... prever e falar assim, sofrer por antecipação, né? Exatamente. Ai, meu Deus, meu filho daqui, não sei, quando ele ficar adolescente, adolescência é difícil. Daqui 18 anos ele vai querer e vai me abandonar, não vai mais querer saber de mim. Eles já são nossos filhos. Eles são nossos filhos, por isso que é tão importante, a gente sempre fala disso, o quanto é importante... a construção do vínculo, da confiança, do amor, isso é a base. Isso, independente da idade. A gente sempre fala aqui que aqui em casa nós somos pais de 2 bebês, mas a sua decisão pode ter sido tardia. Com crianças maiores eles já têm consciência, então nesses casos pode ser que eles de repente nem queiram, mas eles de repente vão querer um contato com o irmão. Ou então, de repente, essa história, por exemplo, a criança, o seu filho tem 10, 12 anos agora, e de repente quando ele tiver seus 20 e poucos, pode ser que de repente essa vontade vem à tona. Porque de repente ele já está mais maduro, ele já tem mais consciência dos sentimentos, ele vai procurar entender melhor o que aconteceu, porque na cabeça de uma criança de 10 anos o mundo é completamente diferente. Sim. Então ele não entende muito bem o que o levou a sua família, A gente vai amadurecendo, a gente vai mudando, né? Então fica o nosso não é nem dilema, né? A nossa reflexão aqui. Que a gente vira e mexe conversa sobre isso aqui, para pra pensar sobre isso. Então realmente tem livros que orientam com faixa etária, tem desenhos também que mostram situações. Então, lógico, eu lembro, por exemplo, agora da questão do desenho do patinho feio, né? Uhum. Que é a mãe cisne, que de repente tem um filhote de patinho lá no meio. Então tem várias formas de histórias de se contar, e cada um encontra o seu jeito. Uhum. Né? O importante é dizer que não tem regra para isso, como a Grazi disse. Não tem idade certa, não tem tempo certo. Pode ser que de repente amanhã vocês estejam no elevador, vocês se deparem com uma mulher grávida, e aí o seu filho ou sua filha vai falar: nossa, mamãe, eu também tava na barriga? E aí, pode te pegar de calça curta. Normalmente pega. Normalmente assim, essas perguntas vão... a curiosidade deles vão pegar, vão te pegar de surpresa, isso é certeza. E nas horas mais inesperadas, eles não avisam antes, eles não agendam com você. Fala assim, coloca aí na sua agenda aí que eu vou te fazer uma pergunta aí, hein? Vai estudando. Não tem isso. Então pode acontecer. Então é bom que a gente pelo menos já tenha alguma base de como conversar e não entrar em desespero e parafuso nessa hora, né? E a gente vai encontrar nossa forma. Sim. Né? A gente tem aquelas coisas que é só de pais, né, especiais, então você vai ter a sua história única. Você não vai precisar repetir a história que você ouviu de alguém, você vai ter a sua própria forma de contar. Sim, mas para isso é importante ter uma bagagem. Você ter o conhecimento, você ler livros, trocar relatos, trocar depoimentos e experiências com outras pessoas. Sim. E até em grupos de apoio também, para entender como foi essa parte. Escutar o outro lado também do filho. Uhum. Né? Então procurar aí os filhos também que foram adotados, né? Esses filhos, essas crianças. A gente indica a página no Instagram Vida de Adotivo. Vida de Adotivo, ele tem excelentes livros com relato destes filhos. O livro dele contando de filhos, dando seus depoimentos, ele mesmo dando o depoimento dele, falando sobre a história dele. E você vai ver que tem histórias e histórias ali. Então realmente não tem nada, mas sempre respeitando o seu filho, muito cuidado com as palavras que for utilizar. Sim.
Pra isso não causar um trauma de repente maior. Então você já achar que tá ajudando, falando que de repente, você foi abandonado. Mas eu acredito que ninguém vai ter a crueldade de falar assim pro seu filho, né? Mas enfim. Vale reforçar, porque aí ele falou, se eu fui abandonado uma vez, ele vai ficar com medo de ser abandonado de novo. Não, isso vai causar outras questões. Vai desencadear uma série de situações. Outros gatilhos, entendeu? Que não precisa disso. Não precisa. Entendeu? Então, e nada também de falar, se essa pergunta vem pra você, fala lá com sua mãe. Nada disso, hein, gente? Então, você resolve lá com seu pai. Gente, em conjunto, conversando em família. Mas se for algo natural, de repente essas perguntas diretas nem vai ter. Porque vai ser tão natural ele ouvir essa questão de adoção, de processo de adoção, de visitas em abrigo, de período de adaptação, né? Muita gente faz diários também para contar essa parte da história, né? Então o diário não precisa, pode ser um caderno com colagens, com foto, com bilhete do ticket do estacionamento do dia que você foi no fórum para entregar documentação. A Tata, o Gabriel não tem. Mas a Tata, por exemplo, desde o nascimento dela, que ela foi acolhida, o abrigo fez um caderninho com os meses dela, as etapas de desenvolvimento. Então, é o primeiro a gente dia... sabe o dia que a gente sabe a primeira papinha dela, tem a fotinho. Isso foi super legal. O primeiro dia que ela comeu um bolo na vida dela. Que ela engatinhou, que ela sentou. Então a gente não viveu aquilo no dia, mas a gente tem essa recordação, essa lembrança. E ela vai poder ver isso. Isso, exatamente. Isso faz parte da história dela. E a gente ficou conhecendo graças ao abrigo que teve esse cuidado. Por exemplo, o Gabriel, a gente já não tem isso, dela tem. Mas isso foi um cuidado O do Gabriel, a gente só tem uma foto dele quando ele tinha, acho que mais ou menos uns 6 meses. Sim. Né? Não tem foto dele de recém-nascido de nada. O dela a gente já tem todo esse histórico. Então é legal. Então fica aí o nosso papo. Espero que tenha ajudado de alguma forma aí. Só pra fechar, não tem fórmula. Não tem fórmula. A gente só quer... Não tem receitinha de bolo pra isso, não. Não tem. A gente só quer dizer o que é importante, sim. Só pra concluir, né, Vá? O que é importante, sim, eles saberem e entenderem a história deles. É um direito. E se você, de repente, se tá se por pegando... Por mais que seja dolorida... E se você realmente está se pegando nessa questão de não vou contar, para um pouquinho, pensa, conversa com outras pessoas. Porque no final, é muito triste quando essa pessoa descobre, de repente ela já é uma adulta, formada. A gente conhece histórias de pessoas que descobriram com 50 anos de idade, 60 anos, quando os pais faleceram e essa história surgiu à tona. Ou numa briga de família que um primo que sabia, de repente joga na cara. Gente, isso não é história de novela, não, gente. Isso acontece e é muito triste. Esses traumas que essas pessoas acabam carregando, porque a pessoa chega com... E depois elas não conseguem buscar a resposta, 40, 50, 60 anos de idade, e ela fala, minha vida toda parece que foi uma mentira. Porque elas falam, que vida eu vivi? Né? Então é muito, muito duro. E você não quer isso pro seu filho. Então, procura mesmo refletir. Se você tá nessa negação, conversa. Leia esses livros de filhos. Né? Acompanhe redes sociais desses filhos. Pra você ver o quão importante é você abordar esse tema. Porque a gente foca muito do nosso lado da história, né? Como nós, pretendentes, nossos pais... E agora que está surgindo mais os filhos falando, isso, né? Eles estão tendo vozes. Exato, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque nós pais, nós somos carentes disso, de escutar. Sim, a gente sempre vai em grupo de apoio para escutar pai. Eu quero escutar outro pai, eu tô ouvindo outro pai, E a gente precisa ter esse lugar de fala e escutar. Ter o lugar de fala, não. Os filhos terem o lugar de fala. Exatamente. E a gente escutar. Isso é muito bom. É muito importante essa troca. Deu, né? Então, deu. Acho que foi bem legal. A gente gostou bastante de falar sobre isso, né? Que é algo que a gente sempre conversa aqui e a gente queria compartilhar com vocês também. Um beijo, até a próxima. Fiquem bem. Isso, fiquem bem.
Não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. A gente está com outros episódios do podcast também, se você está chegando agora. Se tiverem sugestões aí de assuntos, podem mandar pra gente também, né? Acompanhem a gente nas redes sociais, instale o nosso aplicativo, siga a gente no YouTube, clica no sininho, faz aquela coisa toda lá que todo mundo faz e curte geral aí, tá bom? Então se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Até a próxima, beijo, tchau.